Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Neste vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um grande mito das obras. Nós, engenheiros civis, enfrentamos uma grande dificuldade no nosso dia a dia, que é conseguir mudar alguns hábitos dos pedreiros e demais operários da obra, porque esses profissionais eles se adaptaram a ter a sua maneira de trabalhar. Então, sempre quando a gente precisa fazer com que eles alterem aí um pouco essa maneira com que eles já estão adaptados a trabalharem, a gente sempre encontra grandes dificuldades. Então, eu gostaria de falar um pouco mais com você sobre este assunto. Quem nunca ouviu a expressão, mas eu sempre fiz assim, ou a vida inteira eu fiz assim, já fiz 50 mil casas desse tipo e nunca caiu, nunca trincou, nunca deu problema. Este é o principal argumento que os pedreiros utilizam para não mudarem o seu método, né? Sempre quando a gente tenta introduzir um assunto novo, uma coisa diferente, eles utilizam essa justificativa. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Seguir 100% das recomendações das normas técnicas pode ser financeiramente inviável para algumas famílias. Todos nós sabemos da realidade das famílias brasileiras. Algumas delas precisam construir a sua casa própria sem ter condições, ao menos, de contratar um engenheiro, um arquiteto, para fazer os projetos mínimos necessários para uma construção de uma forma ali que vocês obtenham o mínimo que as normas pedem. Alguns itens chegam a ser considerados de luxo, por exemplo, os disjuntores diferenciais residuais para evitar choques, ou até mesmo cumprir todos os requisitos de armadura, cobrimento, tempos de cura e etc. São coisas que acabam ficando de lado para essas pessoas que esbarram, digamos aí, no quesito econômico. Muitas das pessoas que pegam realmente pesado na obra são ali, sejam serventes, carpinteiros, pedreiros. Muitas dessas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar a fundo sobre construção. Alguns pararam seus estudos aí nos anos iniciais, outros conseguiram concluir o ensino médio, mas a realidade é que muitas das vezes essas pessoas não tiveram a oportunidade de adquirir um avanço nos seus estudos. E isso aí não é vergonha nenhuma, na verdade, muito pelo contrário. Essas pessoas aí que estão realmente colocando a mão na massa, elas são verdadeiros mestres naquilo que fazem. Experimente aí colocar um engenheiro para construir sua obra. Não vai sair nada, porque ele não tem o mesmo domínio que esses funcionários que executam a obra têm. Hoje em dia ficou mais acessível os estudos, então muitas pessoas, inclusive eu, estão tendo e tiveram a oportunidade de cursar aí um nível superior, uma faculdade de engenharia, graças a diversas cotas, programas sociais, programas do governo. Então, realmente, a gente tem que sempre buscar um pouco mais do nosso nível de estudo, porque hoje isso é realmente possível. O processo de aprendizagem requer que a gente seja humilde. Humilde principalmente em assumir os erros que a gente comete. E alguns desses erros a gente comete pela vida toda. Então, quando um engenheiro vai até uma obra e observa um desses vícios aí, vícios construtivos, que a pessoa viveu, nasceu e já construiu muito e repetiu esse erro, é complicado tentar mudar a cabeça dessa pessoa. A engenharia trabalha com o tripé conhecido como segurança, economia e durabilidade. Então, algumas das coisas que a gente fala na obra e solicita na obra e que as normas pedem, por princípio, podem parecer difíceis de entender, mas com certeza elas estão fundamentadas nesses três quesitos. Nossa obra ela precisa ser executável, né? Fácil de se fazer, ela precisa ser segura e ela precisa ser também economicamente viável. Então, aí embasa algumas dessas decisões que a gente toma no dia a dia. E em muitos dos casos, nós precisamos de uma margem de segurança. Um grande exemplo que eu gosto de usar
quando eu falo sobre margem de segurança é o seguinte: nós temos a roda do nosso carro. Se vocês observarem, existem ali 4 parafusos, mas se você retirar um desses 4 parafusos, você vai perceber que você consegue rodar normalmente com o seu carro. Por que que você consegue isso? Porque esse 4º parafuso, apesar dele não ser necessário, ele acrescenta muito mais segurança e estabilidade ao seu veículo. Então é desse conceito que nós estamos falando hoje. Muitas coisas podem parecer que não são necessárias, mas pelo custo que elas representam e pelo benefício que elas trazem, a gente ganha muito em incluir elas no dia a dia. Nós engenheiros, precisamos ensinar essas pessoas a desconstruírem este artifício, e este argumento que elas acham correto uma coisa simplesmente pelo fato de que elas sempre fizeram ou pelo fato de que nunca caiu. A gente não deve jamais utilizar este argumento, mas nunca caiu, dentro da engenharia. Porque tudo que a engenharia estuda, ela não estuda para você trabalhar no limite do cair ou do dar errado. Nós estudamos para que a gente trabalhe no limite da segurança e da economia. O método científico, ele tem ali como princípio testar todas as possibilidades, todas as hipóteses, utilizando um método. E para que serve este método? Para que, se outra pessoa quiser te contra-argumentar ou quiser realizar o seu mesmo experimento, ela também consiga checar estes resultados. Então, vamos pensar bem. Se uma pessoa te diz, mas eu sempre fiz assim, então de cara ela já está indo contra o método científico. Porque o método científico é justamente você não fazer somente assim. O método científico é você fazer todas as hipóteses possíveis e através deste experimento você vai conseguir dizer, não, esta maneira é a melhor, é a mais barata, é a mais eficiente. Então vocês conseguiram entender aí a diferença que existe no eu sempre fiz assim para o conceito científico, que é você testar todas as hipóteses e decidir através de segurança, de economia e de qualidade qual que é a melhor hipótese. As normas técnicas que envolvem o meio da engenharia civil, elas são inúmeras e algumas delas são verdadeiras bíblias porque são enormes. Então, por mais que você tente, você não vai conseguir decorar todas as minúcias, todos os detalhes das normas. Então, alguns desses detalhes a gente questiona, é algo louvável a gente conseguir questionar a norma, mas por que disso, por que daquilo? Só que em casos de dúvidas, a dica e o conselho que eu dou para você é siga as normas, porque essas normas foram criadas utilizando métodos científicos. Então, quando você vai a favor da norma, você tem toda a lei te defendendo, né? Porque a norma foi baseada em requisitos, em estudos científicos. A partir do momento que você começa a fugir dessa margem de segurança, construir fora das normas, você está executando as coisas e assumindo um risco. Não significa que você é obrigado a seguir as normas, mas entenda, a partir do momento que você foge da norma, você precisa provar por A mais B que você está correto. E o que é você estar correto? Pela lei, a lei pode julgar 3 coisas. Ela pode julgar que você está sendo fora da perícia, né? Você agiu com imperícia, ou que você agiu com imprudência, ou que você agiu com negligência. Se você estiver fora das normas, então você corre o risco de ser imperito, imprudente ou negligente, ou tudo isso junto. Então, na minha opinião, não vale a pena ficar se arriscando aí fora das normas, a menos que você tenha toda certeza daquilo que está fazendo. Então, se você já passou por essa situação na sua obra, de ver ali um funcionário, né, um pedreiro, ou carpinteiro, servente, armador, fazendo algo errado, e você tentou dizer para ele que aquilo está errado, e ele te disse aí, mas eu sempre fiz isso, fiz minha vida inteira, nunca caiu, coloque aí nos comentários o seu depoimento e a sua experiência e vamos compartilhar com todo mundo.
Se você gostou do vídeo, clique aí no joinha. Muito importante você se inscrever no canal para receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Vejo você semana que vem. Fui!